Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo, sou aluno do Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPR, aqui do campus de Foz do Iguaçu. E a gente vai dar início para vocês a um curso de desenvolvimento web. Mas antes de iniciar realmente a parte prática de estar desenvolvendo, vendo JavaScript, HTML, vou estar mostrando para vocês hoje como é que funciona a internet. Para vocês saberem o que está acontecendo por trás, como é que funciona o aparecimento de um site, quando você acessa ele, como é que é o funcionamento de toda a internet. Então, a gente vai ver durante essa aula como era antes da internet, caso como ela surgiu. Vou explicar também para vocês o que é a internet e também vou falar para vocês a diferença entre a internet e a web, já que são duas coisas diferentes. Também no final vou estar mostrando para vocês o que é a requisição de um site, como é que funciona. Como é que funciona quando você acessa uma URL de um site? Como é que aquele site está aparecendo para vocês? Beleza? Então, para dar início, vou começar falando para vocês como é que é antes da internet, a história dela, como é que ela surgiu. Para isso, vamos voltar lá para a época da Guerra Fria, por volta de 1969. Lá nos Estados Unidos foi criado a ARPANET, que é um projeto, era no caso, projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e tinha o objetivo de permitir que os computadores em diferentes locais se comunicassem, mesmo que uma parte da rede fosse destruída. Porque, no caso, na época de guerra, tinha perigo de um míssil, algo assim, destruir a rede deles e eles perderem a comunicação. Então, eles queriam achar um jeito de solucionar esse problema. Foi criado a ARPANET. Ela foi o primeiro passo para a criação de uma rede descentralizada de computadores. Nos anos 70 e 80, várias universidades e centros de pesquisa começaram a se conectar a essa rede, mas ainda não existia a web como conhecemos hoje, com sites e navegadores. Foi só lá em 1989 que um cientista chamado Tim Berners-Lee propôs um sistema para compartilhar documentos entre os computadores, a World Wide Web. Além disso, o cientista também criou o primeiro navegador, chamado World Wide Web. E não sei se vocês notaram, World Wide Web. Se pegar as primeiras letras do www. Então, esse navegador depois foi renomeado para Nexus e foi o primeiro navegador da história. E também o Tim Berners-Lee, ele também criou o primeiro site da história, que é o info.cern.ch. E quem tiver interesse, o link tá ali no slide, pode acessar. Esse foi o primeiro site da história e ele tá no ar até hoje. Quem tiver interesse, quiser dar uma olhadinha. Porém, a web foi lançada publicamente só em 1991. E a partir daí a internet começou a se popularizar, principalmente nos anos 90, com a chegada de navegadores como Mosaic, depois Netscape, mais tarde o Internet Explorer. O Internet Explorer, acho que é um que vocês ainda podem mais conhecer, que é um dos mais recentes desses que foi citado agora anteriormente. Ele era um navegador padrão da Microsoft, que vinha já com Windows, só que em 2022 ela deu descontinuidade na parte de manutenção, de atualização, começou a focar no novo navegador que é o Microsoft Edge. Mas antes do Microsoft Edge, o navegador usado pela Microsoft era o Internet Explorer. E agora vamos ver o que é a internet. Falando bem resumidamente para vocês, a internet é uma rede de redes, onde milhares de redes menores, como a do seu celular, do seu roteador, da sua escola ou empresa, se conectam entre si para formar uma grande rede global. Essa estrutura permite que dispositivos troquem informações entre si, texto, vídeo, mensagens, arquivos, chamadas, tudo é feito através da internet. Então, como eu disse, bem resumidamente, é uma rede de redes. Mas o que é uma rede? É basicamente quando dois dispositivos, ou um pouco mais, ficam conectados e conseguem compartilhar entre si documentos, informações. Então, isso é uma rede. Uma rede de redes, imagine um monte de computadores, todos conectados, todos enviando informações um para o outro, mandando documentos. Então, isso é a internet.
Agora eu vou dar uma breve explicação para vocês de qual que é a diferença da internet e da web. E basicamente, a internet ela é a parte física e lógica, onde são os cabos, servidores e as conexões que formam a rede global. Igual eu tinha dito anteriormente, a internet é aquela rede de redes. Já a web, ela é um dos serviços que estão sendo utilizados na internet. É onde estão os sites, as páginas e os links que acessamos no navegador. Por exemplo, quando a gente está mandando mensagem no WhatsApp, a gente está usando a internet, mas não estamos usando a web. Já quando, por exemplo, a gente vai acessar o YouTube e digita lá em cima www.youtube.com, estamos usando um serviço na internet. Esse serviço é a web. Mas como que funciona a requisição de um site? O que acontece quando eu estou escrevendo esse www.youtube.com? O que está acontecendo? Então, primeiramente, eu vou estar explicando como é que funciona passo a passo dessa requisição. O primeiro é a digitação do URL, como, por exemplo, eu disse ali do YouTube. A gente vai digitar lá em cima no navegador www.youtube.com. Isso é como se você estivesse escrevendo o endereço de uma casa que você quer visitar. O segundo é o navegador consultando o DNS. Os computadores, eles não entendem nome como youtube.com. Eles se comunicam usando apenas endereços IP, que é uma sequência de números. Como, por exemplo, ali no slide 142.250.200.14. Então, logo após, essa requisição viaja até o servidor, onde o site está hospedado. Essa requisição ela viaja por uma série de equipamentos. Primeiro ela passa pelo roteador da sua casa, depois pelos equipamentos da operadora da internet, e em seguida por uma rede enorme de cabos de fibra ótica. E agora vai uma parte bem curiosa para vocês. O servidor do site estiver em outro país, no caso, o site do YouTube que está hospedado nos Estados Unidos, por exemplo, a informação ela vai cruzar via oceano e não por satélite como a gente acha. Na verdade, quase 100% da comunicação da internet, ela viaja por cabos submarinos de fibra óptica, e estão lá debaixo do oceano. Ah, mas o que é IP e DNS que eu tinha dito anteriormente? O IP, ele é ou Internet Protocol, ele é o endereço numérico de cada dispositivo conectado à internet. E a gente tem dois tipos de IP. O IPv4, que é o mais antigo, e tem esse formato, que é mais curtinho. E o IPv6, que é o mais novo e tem um formato mais longo. Tem outro exemplo ali também no slide. O IP, ele funciona como o CEP de uma casa. Então, você lembra que eu disse que a URL era um endereço, mas o computador não entende daquele jeito que a gente escreve. Ele entende só quando a gente passa o IP. Seria, no caso, o CEP daquele endereço. Já o DNS, ou Domain Name System, ele funciona como uma agenda de contatos na internet. Ele pega o nome do site e devolve o IP correto. Beleza? Aí no quarto passo, o servidor ele vai estar respondendo. Ele funciona como se fosse um restaurante. Você faz o pedido, a requisição, vai passar lá o URL, e ele prepara a resposta. No caso da internet, essa resposta vem em formato de arquivos, que é o HTML, CSS e o JavaScript. E no último passo, o navegador ele monta essa página com esses arquivos que ele recebeu lá do servidor. Ele organiza os textos, imagens, cores, botões e animações, e tudo isso acontece em segundos. Você nem percebe quantas coisas complexas estão acontecendo ali por trás. Ah, mas se então a página ela é montada de arquivos que vêm de resposta de um servidor, mas o que é um servidor? Então, bem resumidamente para vocês, é um computador com hardware bem potente. Ele fica ligado 24 horas por dia, esperando essas requisições, que é esses chamados de site. Caso, por exemplo, quando a gente está escrevendo www.youtube.com. Ele fica esperando essas requisições para poder mandar as respostas de volta. Grandes sites como o Google ou Amazon têm milhares de servidores espalhados pelo mundo, não só lá nos Estados Unidos. Eles deixam espalhados em várias partes do mundo para que seja mais rápido essas requisições. E também, caso algum dê problema, ele tem outro, caso isso traz mais estabilidade e segurança. Imagine se só tivesse um computador e esse desse problema.
sei lá, queimasse. E a Amazon que faz milhares e milhares e milhares de vendas por dia. Seria nossa, muito catastrófico. Então, por isso que eles mantêm mais de vários servidores espalhados pelo mundo. Sim, galera, esse é a aula de hoje. Foi bem breve, mas deu para vocês entenderem um pouco de como é que funciona a internet. E caso vocês tenham interesse de se aprofundar mais no assunto, vou deixar uma recomendação de materiais para vocês, de livros. Deixei Como a Internet Funciona, de Preston Gralla, Rede de Computadores, do Andrew Tannenbaum, e alguns canais de YouTube que já são bem famosos. Então, o curso em vídeo do professor Gustavo Guanabara, excelente professor. Além de como funciona a internet, tem vários vídeos ensinando como programar também. Felipe Deschamps e Código Fonte TV. Então, deixo para vocês aí no slide, quem tiver interesse, pode dar uma olhada. E seria isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Agora vocês podem ir para as próximas aulas, aprender a programar e já vão estar sabendo como é que está funcionando por trás do funcionamento do site. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.